Oi, gente, eu espero que vocês estejam bem. Meu nome é Vitória de Paula e na aula de hoje a gente vai conversar sobre probabilidade, cruzamentos e heredogramas. Como esse é um assunto muito extenso, né, que vocês já devem ter visto também, eu vou fazer uma revisão com vocês sobre esses temas através de alguns exercícios que a gente vai resolvendo. E aí eu vou esclarecer alguns termos que podem ser um pouco diferentes e a gente vai resolver os exercícios. Vamos para o primeiro, então. Considere o cruzamento entre dois indivíduos heterozigotos. Vamos começar, né? O que é um cruzamento? Um cruzamento é um tipo de acasalamento entre indivíduos. Então, é como se vocês imaginam que a gente vai fazer um acasalamento entre dois indivíduos diferentes. Isso que é fazer um cruzamento. E aqui fala que os dois indivíduos são heterozigotos, ou seja, a gente vai estar analisando aqui uma característica, por exemplo, a cor da flor de uma planta, a altura de uma planta, e aí essa característica é determinada por um gene, e esse gene tem dois alelos. E esse indivíduo, em específico, tem uma cópia de cada alelo. Então, ele vai ter um alelo azão e um alelo azinho, significa que ele é heterozigoto. Quais as chances de se ter um indivíduo azinho na próxima geração? Então, ele quer o cruzamento de dois indivíduos heterozigotos. Vamos lá, o primeiro passo é a gente montar esse cruzamento. E é dessa forma aqui que a gente vai montar, ó, azão azinho, que é o primeiro indivíduo, versus azão azinho, que é o segundo indivíduo. Esse X aqui vai representar o cruzamento, tá? E a gente vai chamar esses dois indivíduos de progenitores. E aí, para a gente fazer esse cruzamento, a gente tem que entender que tipo de gameta que esses indivíduos podem produzir. Se o indivíduo é azão-azinho, ao passar para a meiose para formar o gameta, né, que é uma célula haploide, esse azão-azinho não pode ficar junto, então eles se separam. Então, se o indivíduo é azão-azinho, ele vai poder produzir gametas do tipo azão e também gametas do tipo azinho. A mesma coisa com esse outro aqui. Então, esses são os tipos de gameta que os indivíduos podem produzir. E aí, para que eles formem descendentes, esses gametas têm que se encontrar. E, em específico aqui, o exercício quer um tipo de descendente. Ele quer que exista um descendente azinho. E aí ele quer saber quais as chances de que exista esse indivíduo na próxima geração. E a estratégia que a gente usa é o quadro de Punnett, que eu vou explicar para vocês como que se faz. O quadro de Punnett a gente utiliza para ver quais são os possíveis descendentes da próxima geração. E aí o que a gente faz? Nessa parte aqui, ó, a gente vai colocar os possíveis gametas do primeiro indivíduo, ó, desse aqui. Aí eles podem ser azão. E nessa outra parte aqui, a gente coloca os gametas do outro indivíduo. E aí a gente imagina como seria se cada gameta encontrasse o outro. Então, imagina que esse gameta encontrou com esse gameta aqui. Então, o indivíduo que formou vai ser azão. Só que a gente vai fazer isso de forma mais prática, que é olhando direto aqui no quadro. Então, você vai imaginar esse azão dessa linha encontrando com o azão dessa coluna. Vai ficar azão. Esse azão aqui dessa linha encontrando com o azinho dessa coluna. Azinho. Esse azinho aqui encontrando com esse azão. Só que eu posso escrever azinho, azão? Não, é uma convenção, viu, gente? E a convenção vai dizer que o azão sempre vai ter que vir antes do azinho. Então, é só uma forma de escrever mesmo. Aí a gente sempre vai colocar o azão primeiro, tá? O azão e o azinho. E aqui o último, azinho, que é justamente o que o nosso exercício quer saber quais as chances, né? Então, gente, a gente chegou a 4 quadradinhos de resposta. Então, são 4 tipos de indivíduos que vão aparecer na próxima geração. E aí, o que a gente faz? A gente imagina que isso aqui é 100% das possibilidades de indivíduos, tá?
já que isso é 100%, cada quadradinho representa 25%. Só que nesses casos vai ser melhor vocês trabalharem com fração. Então, vocês podem imaginar que os 4 quadradinhos representam 1 e que cada quadradinho vai representar 1/4. Então, a gente pode dizer que as chances de se ter um indivíduo azinho azinho na próxima geração aqui, ó, como só apareceu um quadradinho de azinho azinho, de 25% ou 1/4 de chance, tá? Então, esse exercício está resolvido dessa forma. Mas, gente, nem sempre vai ser possível a gente fazer o quadro de Punnett. Quando a gente está analisando uma característica só que tem 2 alelos, é fácil. Mas se a gente for analisar, por exemplo, uma situação que a gente vai ter muitos alelos, muitas características, vai ser difícil fazer o quadro de Punnett. Então, é preciso que vocês entendam a lógica por trás do quadro de Punnett, que é a probabilidade. Existem 2 regras básicas de probabilidade que são muito importantes para a genética. E para resolver esse exercício, a gente precisa da primeira regra, que é a regra do produto. O que é a regra do produto nos diz? Que para a gente saber a probabilidade de 2 eventos independentes ocorrerem ao mesmo tempo, é só a gente multiplicar as probabilidades individuais desses eventos. Tá, eu sei que é muita coisa, mas vamos entender com calma. Primeira coisa, o que são eventos independentes? São eventos que não influenciam na ocorrência um do outro. Ou seja, se o primeiro evento ocorreu, não significa que o segundo vai ocorrer. Ou se o segundo ocorreu, não significa que o primeiro vai ocorrer, tá bom? E aí a gente quer a probabilidade desses 2 eventos que são independentes deles ocorrerem ao mesmo tempo. E aí vamos ver aqui no nosso caso, o que são esses eventos independentes? O evento independente que a gente está analisando aqui é a possibilidade dele doar um azinho, desse primeiro indivíduo doar um azinho. E a outra probabilidade independente é desse outro aqui também doar um azinho. O fato desse aqui doar um azinho não significa que esse aqui também vai doar. Ele pode doar um azinho e esse aqui pode doar um azão. Então, essas aqui são as 2 probabilidades independentes. E para a gente ter um indivíduo que é azinho azinho, a gente precisa que elas ocorram ao mesmo tempo. Então a gente precisa que essa aqui ocorra e essa aqui ocorra, para a gente ter um indivíduo que vai ser azinho azinho, que é o que o exercício nos pede. E aí a gente precisa ver quais as probabilidades individuais de cada um desses eventos acontecerem. Como existem só 2 tipos de gameta e a gente quer um tipo, a probabilidade de ser esse ou esse é de 100%, porque só tem esses 2 tipos. Se é 100%, a probabilidade de ser um deles é a metade disso, que é 50%. E a gente também pode representar 50% por quê? Por 1/2. E aqui, como é o mesmo indivíduo, é a mesma coisa. A probabilidade de ser azinho, dele doar um azinho, também é de meio. E aí, o que a regra do produto nos diz? Para a gente saber a probabilidade desse e desse ocorrerem ao mesmo tempo, a gente tem que multiplicar as probabilidades individuais. Então, a gente vai ter que fazer meio vezes meio. Aí, vocês lembram como que faz a multiplicação? A multiplicação a gente pode fazer direto, né? Multiplico os de baixo, 2 vezes 2, 4. E os de cima também. 1 vezes 1, 1. E aí deu 1/4, que é exatamente o que a gente encontrou pelo quadro de Punnett. Então, vocês vão ter essas 2 formas de responder, pela regra do produto ou pelo quadro de Punnett. Então, gente, vamos passar agora para o nosso exercício 2. Nesse exercício, a gente vai aprender a nossa segunda regra de probabilidade. Considere o cruzamento
Aí a gente tem esse cruzamento aqui entre esses dois indivíduos, ó. Qual a probabilidade de se ter uma prole com fenótipo dominante para os 4 traços? Vamos primeiro entender o que são esses indivíduos aqui, né? Porque antes vocês aprenderam a fazer usando só uma característica. Vocês fizeram azinho, azinho, versus azinho, azinho, um cruzamento considerando só uma característica. Só que os indivíduos, eles têm muitas características. E aí, quando a gente faz o cruzamento, a gente pode escolher observar uma característica só ou várias características. Nesse caso desse cruzamento, o nosso objetivo é observar uma, duas, três, 4 características. Por exemplo, isso aqui vai ser cor de flor, essa aqui pode ser altura de planta, essa aqui pode ser tipo de fruto, tá bom? Então, cada uma das letras representa uma característica. E aí, a gente vai realizar esse cruzamento. E ele quer a probabilidade de se obter uma prole com fenótipo dominante. E o que significa ter o fenótipo dominante? Vocês viram que quando a gente representa com a letra maiúscula, significa que o alelo é dominante. Quando a gente representa pela letra minúscula, significa que o alelo é recessivo. E o que é o fenótipo dominante? Quando um indivíduo apresenta fenótipo dominante, significa que a informação que o alelo dominante carrega é o que vai se expressar no fenótipo. Ai, não entendi. Vou tentar explicar de outra forma para vocês. Então, para conseguir explicar um pouco melhor para vocês o que é um fenótipo dominante, eu vou considerar uma característica só. Vamos supor que vai ser essa primeira característica aqui, que vai ser cor da flor, tá? E aí, a gente vai imaginar que as flores vermelhas são flores que vão ter esse genótipo aqui, ó, azão, azão. E as flores azuis vão ter esse fenótipo aqui, ó, azinho, azinho. Então, esse genótipo aqui, ó, com 2 alelos dominantes, vai resultar no fenótipo cor de flor vermelha. E esses 2 alelos aqui recessivos vão resultar no fenótipo cor de flor azul. Mas o que aconteceria, por exemplo, se a gente resolvesse cruzar essas duas plantas? Que tipo de gameta que ele pode produzir? Pode produzir gameta azão e gameta azão. E essa aqui, que tipo de gameta? Gameta azinho e gameta azinho. Então, não importa a combinação, o tipo de indivíduo que vai ser produzido vai ser o indivíduo do tipo azão, azinho. Mas que cor que é isso, né? Nesse nosso exemplo, vão ser todos indivíduos de flor vermelha, porque a gente vai ter um alelo dominante e um alelo recessivo. Esse alelo é chamado de dominante porque, mesmo na presença de um alelo recessivo, a informação que ele carrega é a que prevalece. Então, no nosso exemplo, ter um fenótipo dominante é ser da cor vermelha. E aí, indivíduos com fenótipo vermelho podem apresentar que genótipo? Elas vão poder ser azão, azão ou azão, azinho. Esse ou aqui ele vai ser muito importante para a gente, mas mais para frente. Então, vocês aprenderam o que é ter um fenótipo dominante. E olha o que o exercício pede. Ele pede o fenótipo dominante para os 4 traços, A, B, C e D. Então, vai ter que ter no mínimo um Azão, no mínimo um Bzão, no mínimo um Czão e no mínimo um Dzão, para a gente ter todos esses traços dominantes. Então, para ficar mais fácil da gente visualizar, a gente separa todas as características e resolve primeiro cada uma separadamente para depois a gente juntar tudo. Então, a gente vai separar tudo. Então, vamos tentar resolver parte por parte. Então, vocês têm que começar a ir montando os cruzamentos. E aí, vocês vão cruzar característica com característica. E aí, a primeira aqui, ó, vocês vão ter que cruzar azão, azão, com essa aqui também do outro indivíduo, também é azão, azão. E aí, para a segunda característica, vocês vão ir fazendo a mesma coisa, ó.
Aqui é Bzão, Bzinho. Vocês vão cruzar com Bzinho, Bzinho. Aí vocês vão fazer isso para simplesmente todas as características. E aí aquele mesmo processo, ó, vocês vão descobrir quais são os gametas. Aqui pode ter o gameta Bzão, e aqui pode ter o gameta Bzinho, e esse aqui só pode produzir o gameta Bzinho ou o gameta Bzinho, só tem essa opção. E aí, a partir desse ponto, vocês vão ter dois caminhos. Realizar essa primeira parte pela regra do produto que vocês já aprenderam ou pelo quadro de Punnett. Como que seria a regra do produto? Imaginar todas as possibilidades de encontro desses gametas para que se gere um indivíduo que vai ter o fenótipo dominante. Então, vamos imaginar, ó, esse gameta aqui vai poder encontrar com esse gameta aqui, e aí a gente vai formar um indivíduo heterozigoto, Bzão, Bzinho. Esse gameta aqui pode encontrar com esse gameta aqui, e aí a gente vai ter outro indivíduo heterozigoto, Bzão, Bzinho. E para essa característica só tem essa opção, porque se esse gameta aqui encontrar esse ou esse, vai ter um indivíduo Bzinho, Bzinho, que vai ter o fenótipo recessivo. E aí agora a gente vai aplicar a regra do produto, que vocês já sabem, né? Que a probabilidade dele ter doado Bzão é meio. E dele ter doado Bzinho também é meio. E isso aqui é igual a 1/4. E a mesma coisa aqui para o caso de baixo. Mas aí, gente, agora, olha só o que aconteceu. Para ter o fenótipo dominante, a gente tem essas duas possibilidades de encontro de gameta. Esse gameta com esse gameta e esse gameta com esse gameta. Só que essas duas coisas, elas não podem ocorrer ao mesmo tempo, certo? Não tem como. Ou ele vai encontrar com esse, ou vai encontrar com esse. As duas coisas jamais vão acontecer ao mesmo tempo. E para essas situações que vocês têm que aprender a segunda regra da probabilidade, que é muito aplicada na genética, que vai ser a regra da adição ou a regra da soma. E o que a regra da soma nos diz? Que a probabilidade de qualquer um de vários eventos mutuamente exclusivos ocorrerem ao mesmo tempo é igual à soma das probabilidades individuais. Tá, então vamos por partes, né? O que significa que um evento é mutuamente exclusivo? Significa que eles não podem ocorrer ao mesmo tempo, igual o nosso caso aqui, ó. Isso não pode acontecer ao mesmo tempo. Ou seja, uma coisa ou outra tem que acontecer. E nesses casos, para a gente saber a probabilidade de uma coisa acontecer ou da outra acontecer, a gente soma as probabilidades individuais. Então, aqui, como que a gente faria a nossa soma? 1/4 mais 1/4. Vocês lembram como que realiza esse tipo de soma? Se a base é igual, vocês vão manter a base e somar a parte de cima. Então, deu 2/4. Só que aqui a gente pode simplificar, né? A gente pode dividir por 2. Então, 2 dividido por 2 é 1. 4 dividido por 2 é 2. Então, a gente chegou a uma probabilidade de meio ou de 50%. Isso aqui a gente fez para a característica B, mas a gente vai ter que fazer para todas as características. Então, o que fica mais prático nesse exemplo vocês fazerem? Fazer direto o Punnett. E aí vocês vão colocar aqui, ó, as possibilidades de gametas, igual vocês já viram, para todas as características, ó. Para todas elas, vocês vão fazer esse mesmo processo. Nesse caso aqui, o quadro de Punnett vai ser ótimo, porque ele vai estar fazendo a regra do produto e da soma ao mesmo tempo. Então, vocês vão ter que só fazer o Punnett de cara. Aí vocês vão fazer aqui para a característica A e vão anotar o quê? Quais os fenótipos dominantes, ó. Dominante, dominante, dominante. Então, 3/4 de chance de apresentar o fenótipo dominante. Aqui para o C, ó, os gametas são Czão, Czão, Czão e Czinho.
Aqui, ó, olha, reparem que todos eles apresentam pelo menos um Czão. Então, é tudo dominante. Todos os fenótipos são dominantes. Então, a probabilidade é de 1 ou de 100%. E aqui, para o B, a gente já fez e viu que dá meio. E para o D também vai dar meio. E aí, o que acontece? Aqui agora, a gente tem as probabilidades individuais de cada uma dessas características apresentarem um fenótipo dominante. Só que a gente quer que todas apresentem um fenótipo dominante ao mesmo tempo. E quando a gente quer que vários eventos independentes ocorram ao mesmo tempo, que regra que a gente usa? A regra do produto. Então, a gente vai multiplicar todas as probabilidades individuais de cada um dos eventos independentes acontecerem e a gente vai chegar nesse resultado aqui de 3/16. Então, esse é o resultado final, a resposta final para a nossa pergunta. Qual a probabilidade de todos os traços apresentarem um fenótipo dominante na próxima geração? E essa probabilidade é de 3/16.